Transit Arquitetura. Patrocínio Gobi Novelli, Todeschini, Macrovision, Império Persa Home Design, Bedding Store, Revestimenta e Elite Design. Desenvolvido pelo arquiteto Marcelo John, o projeto desta residência de 800 metros quadrados de área atende às necessidades de um jovem empresário e excelente anfitrião. Conceito atemporal e sofisticação nos detalhes caracterizam a proposta. Confira! Bom, agora então eu vou conversar com o arquiteto Marcelo John. Bom, Marcelo, hoje então a gente vai conversar sobre o projeto que ilustrou a 8ª edição do Elite Design. Tu já um profissional 5 estrelas. Eu queria então, para introduzir o assunto, que tu nos contasse como é que foi desenvolver esse projeto e revelasse para a gente um pouquinho do perfil desse cliente, porque para justificar como é que se desenvolveu então esse trabalho. Esse cliente específico, ele é um jovem empresário solteiro. E ele tem a residência dele possui aproximadamente 800 metros quadrados. Então foi um projeto bem desafiador, que por ter praticamente todos os ambientes integrados, a gente precisava de uma unidade visual em tudo. Porque em praticamente todos os ambientes da casa, tu tem uma visão de tudo que está acontecendo, né? E a edificação em si influenciou no estilo do projeto de interiores? Bastante, assim. Até por ela ter umas linhas muito retas, ter linhas bem limpas, assim. Então a gente procurou passar isso para a parte de interiores também, com algumas peças com uma linha mais clássica, mas assim, bem pontuais. E o caráter do projeto é mais masculino ou realmente ficou pro lado atemporal? Ele é uma mescla, mas ele é predominantemente masculino. E assim, porque a prioridade era ser uma casa muito prática. Então, assim, nada de muito excesso, nada de supérfluos também. Então, assim, todos os materiais que a gente escolheu tinha que ter essa praticidade no dia a dia. Não era só simplesmente estar lá por estar, né? Bom, a área social é muito extensa, conta com áreas interna e externa. Eu queria que tu começasse falando um pouquinho sobre a área externa, como são distribuídos todas as funções, quantos são os ambientes. Eu queria que tu falasse um pouquinho sobre. A gente pode citar assim, na parte interna, a gente tem uma grande área de estar de lareira, com toda a parte de televisão também. A casa, inclusive, é toda automatizada e toda a parte de sonorização acompanha todos os ambientes. Da parte do estar, a gente tem um lounge de entrada e passando para um lado que seria uma área de jogos, assim, que é um estar mais informal. Inclusive, a mesa já era do próprio proprietário, que era uma mesa de família, né? Era uma mesa de jogos centenária que a gente mandou laquear e restaurar para o ambiente seguinte, que seria a parte da cozinha com o jantar. Então, toda essa grande área está integrada com vistas, uma vista maravilhosa, na minha opinião, assim, tanto para a parte da frente da casa, que dá para um lago, quanto para a parte dos fundos, que dá para um jardim com piscina. E a escolha dos revestimentos contribuiu para essa unidade toda, para a integração? A gente padronizou assim, toda a parte social com o mesmo piso, os mesmos revestimentos, e pontuamos alguns diferentes nos banheiros. Então daí a gente até, para poder dar um caráter para cada um, né? Então foi tanto o uso de pastilhas, de pedras, o uso da marcenaria propriamente dita, assim, com lâminas diferentes para personalizar cada espaço. Houve marcenaria sob medida, mas também móveis soltos, garimpados? Exato, toda a parte de marcenaria foi sob medida. A gente foi todo o projeto do escritório nosso, foi desenvolvido à sua medida, e os móveis soltos também, eu digo, foi cada um pensado para cada lugar. Então não tem nenhum móvel que esteja acaso ali. Em relação aos materiais e revestimentos escolhidos para acabamento deles? A gente pode citar assim na parte da lareira, que ela tem uma dimensão de quase 2,5 metros em travertino bruto, que é uma lareira que ela aparece totalmente no espaço. A parte de revestimentos de piso, a gente tem muito a parte do porcelanato, tudo placas de 1 por 1, que no padrão crema marfil. E para as bancadas a gente optou muito pelo Silestone, pela uniformidade do material, né? Devido a essa integração com a área externa, houve um cuidado em relação às cores eleitas para o projeto? A gente procurou assim, cuidar muito, por a casa ser praticamente toda envidraçada, a parte das cortinas, que automaticamente teria o reverso para o lado da rua. Então a gente procurou manter muito as tonalidades da casa, assim, muito tons neutros. A casa é pontuada muito por cinza. Ela está muito nessas tons cinza, grafite, tudo nessa gama de cor. Além da iluminação abundante natural, como é que foi o projeto luminotécnico?
A gente trabalhou muito por circuitos e cenas para geralmente ter esse caráter. Como ele recebe muito para eventos, para festas, ele tem assim uma luz própria para cinema, uma luz própria para televisão, a parte de jogos, a parte de jantar, a parte apenas para conversar. Então, através de cenários distintos e na automação, ele conseguiu ter essa diversificação dentro da casa, né? E a área externa, que é uma área de receber e também de muito lazer, né? Eu chamo a área externa, que automaticamente ela faz parte do interno pela integração da casa através dos vidros, né? A gente fez toda a parte do paisagismo também com poucos elementos. Procurou destacar, assim, por exemplo, as duas palmeiras canarienses na frente da casa, que são duas espécies já com porte, né? Que é bem para dar composição na fachada. E o restante, assim, toda uma parte de plantas de fácil manutenção também. Que ele tem todo um acompanhamento. E essas plantas, automaticamente, de dentro da casa, tu tem todo o visual delas da parte de fora. E é imobiliário específico, tudo para contornar e deixar ainda mais bonita essa piscina. Exatamente. Toda a parte externa ela fica praticamente montada o ano todo, que são móveis próprios para externo. Os revestimentos são com tela solar, então eles podem ficar expostos sem problema. Bom, acho que um dos destaques, de repente, pode-se dizer que é a escada que dá acesso à área íntima? Exatamente. Ela é uma escada curva. Então ela foi toda revestida em mármore Botticino, a gente triou toda a parte das pedras, então todos os degraus são revestidos, a parte posterior e inferior dela. E essa grande escadaria leva ao segundo pavimento que conduz à área íntima, né? E a suíte master? A suíte master ela tem aproximadamente 40 metros quadrados, ela compõe um grande closet também e em função do tamanho, para não ficar um ambiente muito impessoal, a gente trabalhou muito com porcelanato que remete à textura da madeira para dar um pouco mais de aconchego. Inclusive no próprio dormitório, a gente trabalhou com tecidos mais pesados, porque como era uma área muito grande, não ficar uma situação fria, né, tu ficar um espaço impessoal, né. Bom, Marcelo, esse já é o 5º projeto consecutivo que tu publica no Elite Design. Como é que tem sido essa participação? Para mim tem sido maravilhosa, no entanto que a 6ª já está em produção. Então eu acho que foi um trabalho. Todos os projetos que eu publiquei, eu acho que teve um reconhecimento muito bom. Para mim é uma satisfação enorme, porque é um livro extremamente reconhecido e a qualidade toda da produção, o trabalho final, né? Eu acho que encanta, eu acho que vale muito a pena. Que bom, parabéns e mais sucesso. Muito obrigado.